Naufraga a reforma da Previdência. O governo jogou a toalha. Não é uma surpresa. Ninguém imaginava que a aprovação fosse provável em ano eleitoral. O deputado Rogério Rosso, PSDDF, abandonado por Temer na disputa pela presidência da Câmara no ano passado, foi incapaz de reunir os votos para aprovar a reforma neste ano. Não é uma surpresa. O governo jogou a toalha e praticamente reconheceu que não conseguirá aprovar este ano a reforma da Previdência. É o que se depreende das últimas declarações do presidente Michel Temer e do vice-líder do governo na Câmara, Rogério Rosso, que negociava ainda mais concessões ao funcionalismo público. De acordo com Rosso, o governo não tem mais de 240 votos na Câmara, quando precisa de 308. Houve, no ano passado, momentos em que chegou a contar com 280. O apoio à reforma tem caído no Congresso. Ninguém imaginava que, em ano eleitoral, os congressistas passassem a apoiar um tema tão impopular. Deram certo o lobby e a pressão do funcionalismo público. Deu certo a campanha baseada nas falácias disseminadas pela Anfip e corroboradas pelo vergonhoso relatório do senador Hélio José, aprovado pela CPI da Previdência. Confirmou-se a previsão pessimista que fiz em outubro passado. O movimento contra a reforma culminou ontem com a manifestação ridícula de juízes em Brasília, defendendo privilégios como o absurdo auxílio moradia a que todos os magistrados e procuradores têm direito graças a uma decisão ainda mais absurda do ministro Luiz Fux em 2014. O judiciário é sem dúvida o setor do funcionalismo, cujos privilégios mais custam ao setor público. Pelo menos 70% dos juízes recebem vencimentos acima do teto salarial estabelecido pela Constituição, graças a penduricalhos e verbas indenizatórias. Na aposentadoria, juízes e procuradores mantêm um sem número de regalias. São raríssimas as manifestações favoráveis à reforma previdenciária entre integrantes da Justiça e do Ministério Público. Quando o então Procurador-Geral Rodrigo Janot denunciou o presidente Michel Temer no ano passado, não foram poucas as especulações de que se tratava, na verdade, de um movimento político para deter a reforma. As evidências contra Temer não foram suficientes para a Câmara aceitar as duas denúncias contra ele. Apesar de ter recebido o empresário Joisley Batista tarde da noite no Palácio Jaburu e de ter-lhe indicado um intermediário flagrado dias depois arrastando uma mala recheada com R$500 mil em propina, os deputados julgaram que os fatos não eram suficientes nem mesmo para abrir investigação. Mas foram suficientes para que Temer gastasse todo o seu capital político na tentativa de se safar. Na hora de aprovar a reforma da Previdência, não tinha sobrado mais nada. Mais perto da eleição, sem muita margem de manobra orçamentária, o jeito foi fazer concessão sobre concessão. Deixaram-se de lado as mudanças nos programas de assistência social disfarçados de previdência. Mudou-se a idade mínima de homens e mulheres. Criou-se uma escala de transição. Militares e professores foram agraciados com situações especiais. Tudo para facilitar a aprovação. Como resultado, as economias previstas numa década caíram pela metade, de R$800 bilhões para R$400 bilhões, quase nada diante de gastos anuais que chegam perto do trilhão de reais. Mas pelo menos foi mantida a alma da reforma, unificar os regimes para servidores públicos e funcionários de iniciativa privada. Pois, sem a aprovação, nem isso teremos. Continuaremos a ter duas classes de brasileiros. Embora a Constituição garanta que todos são iguais, há uma lei para o funcionalismo, outra para os demais. Aqueles de pendurados nas mamatas e os ideólogos que, por ignorância, má fé ou simplesmente burrice, negam as leis mais básicas da economia não deixarão de celebrar. Mas a gravidade ainda está em vigor na natureza. Os corpos caem. Um dia a ficha cairá também. A reforma se tornará inevitável no próximo governo. O economista Paulo Tafner diz que, em 3 anos, já será impossível fazê-la sem reduzir benefícios concedidos. Será então necessário algum tipo de autorização legal para retirar os famigerados direitos adquiridos em nome da emergência nacional nas contas públicas. Foi o que aconteceu em Portugal e na Grécia, onde o valor de pensões e aposentadorias teve de ser reduzido. A alternativa, como demonstra o caso grego, é o governo simplesmente deixar de pagar. Será então hora de se voltar àqueles que hoje lutam com tanta energia contra a reforma e pela manutenção das regalias e dizer, bem feito. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha e acione o sininho, e se inscreva no meu canal.
Um forte abraço e que Deus abençoe. Ponto. Naufraga.